Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Sou Silvio Neto. Este canal visa conteúdo de qualidade para Itabuna e região. Hoje a live é sobre violência doméstica na pandemia, um olhar na perspectiva da saúde mental. A nossa convidada para falar sobre o assunto é Sheila Lima. Ela está logo aqui com a gente. Ela é psicóloga, professora universitária e amante da saúde pública. Então, você caiu aqui no vídeo, caiu aqui no canal Silvio Neto, desce logo aí, clica em inscrever-se, clica naquele botãozinho vermelho logo embaixo, dá logo aquele tapa no like para que a nossa psicóloga saiba que você está aqui e pronto para acompanhar essa live do início ao fim. E vamos lá! Desde já, muito obrigado por ter topado esse bate-papo em plena sexta-feira à noite, depois de uma semana longa, uma semana de trabalho. Seja bem-vinda. Por favor, se apresente melhor e nos conte um pouco mais sobre a sua trajetória. Grata, eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui e é uma honra poder falar sobre um assunto que é tão importante nesse momento, né? Então, eu sou psicóloga, como você falou, né? Eu sou gestalterapeuta, eu sou professora, dou aula no curso de psicologia em Ilhéus e em Itabuna e sou psicóloga clínica também. Sou especialista em saúde mental, trabalhei com saúde mental um tempo e, como você falou, eu sou amante da saúde pública. Então, falar de saúde mental e dessa vivência, falar disso tudo para mim é uma alegria. Então, tá tudo certo. É uma Ah, alegria estar aqui. então, Sheila, afinal, o que é saúde mental? Então, essa pergunta é boa, né? Porque a gente ouve muito falar sobre saúde mental. E a primeira coisa é a gente pensar assim, ó, não tem um conceito específico. A OMS, ela não traz um conceito específico sobre saúde mental. A OMS fala de um conceito de saúde, né? Que é um conceito amplo, que visa bem-estar, né? Social, psicológico, enfim. Quando a gente vai falar sobre saúde mental, o importante é a gente pensar que saúde mental é aquele contato satisfatório que a gente tem com o ambiente, com as coisas que nos circundam, com as circunstâncias que nos circundam, partindo do pressuposto que a gente tem ferramenta interna para dar conta das coisas. Então, se eu for conceituar a saúde mental, eu vou dizer que saúde mental é essa relação harmoniosa que eu tenho com o meio. Isso pode acontecer de se quebrar, né, no meio do caminho. Pode ser que aconteçam coisas que interrompam essa harmonia. Então, quando essa harmonia ou essa fluidez minha com o meio, minha com as pessoas, minha com as circunstâncias, ela é interrompida por qualquer coisa, aí a gente produz sintoma. Todos nós podemos produzir sintomas psíquicos, né? Não é só quem tem transtorno mental. Tanto que nós estamos aqui falando de violência doméstica na pandemia nessa perspectiva da saúde mental. Por quê? Se saúde mental é essa relação harmoniosa que eu tenho com o meio, essa relação harmoniosa que eu tenho comigo nesse meio, eu posso pensar que eu estou sujeita a viver coisas que atrapalhem essa relação e me causem sofrimento. Então, pensar em saúde mental é pensar em mim vivendo em paz com o meio, nesse meio, né? Apesar dos problemas, apesar das circunstâncias, certo? Certíssimo, que banho de informação. Sheila, estamos vivendo um momento único, sem precedente, uma pandemia. Uhum, Pessoas estão com dificuldade financeira, muitas pessoas uhum, estão passando fome, avós distantes de uhum, neto, mãe distante de uhum, filho, e estamos sem poder sair de casa. Houve um tempo que uhum, isso tudo era inconcebível. E uhum. agora, Sheila, como é que fica a nossa saúde mental? Se eu acabei de falar, né, que saúde mental é essa relação harmoniosa minha com o meio, agora tá um aperto de mente para todo mundo, né? É bom você falar dessa coisa de que a gente está vivendo um momento sem precedente, e sem precedente, porque isso faz com que nós, todos nós,
não estejamos preparados para lidar com isso. Isso é fato, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é, não tinha nada, nenhum de nós, a minha mãe, a minha avó, a sua mãe, a sua avó, nenhum de nós estava preparado para isso há 6 meses atrás. Então, foi uma situação que chegou e bagunçou completamente essa nossa relação com o meio, né? Porque a gente está sem sair de casa. A gente está com o dinheiro prejudicado. As nossas atividades laborais estão exigindo novas coisas da gente. Coisas, por exemplo, eu que sou professora, tive que aprender a lidar com uma série de coisas para dar aula remota. Então, são diversas circunstâncias que interferem nessa relação harmoniosa. Primeiro, porque é um momento que eu não sei lidar e não tem ninguém que saiba. Então, o governo não sabe lidar, o prefeito não sabe lidar, o professor não sabe lidar, o psicólogo não sabe lidar, o médico não sabe lidar, ninguém sabe. Não tem ninguém que sabe, nós estamos todos descobrindo no caminho. Segundo, a gente não tem um tempo que dê uma esperança para a gente que daqui a 30 dias ou daqui a 2 meses isso tudo acaba. Então, toda essa falta de borda, toda essa falta de informação ou de conhecimento, de experiência, faz com que nós estejamos vivendo um momento completamente ansiogênico, por exemplo, né? De ansiedade, de muito medo, de muita frustração. Você acabou de dizer que pessoas estão perdendo o emprego, né? De muita frustração, de muita preocupação. Por exemplo, nós estamos todos dividindo o mesmo campo vivencial, né? Estamos todos no mundo vivendo a mesma coisa, mas cada um de nós está vivenciando isso de uma forma específica. Então, tem gente, por exemplo, que está com medo de não conseguir pagar as contas, mas tem gente que está com medo de morrer, né? Então, a saúde mental, nesse momento, e pensar na violência a partir desse ponto é muito importante. Porque estamos todos submetidos a condições estressoras muito grandes, né? Muito grandes, todos nós. Quando eu falo sobre isso, quando eu falo sobre saúde mental na pandemia, a primeira coisa que eu trago como perspectiva é a gente pensar na mudança. Mudou. A gente está num momento que é diferente. Então, não adianta muito eu pensar como era antes da pandemia ou como vai ser depois da pandemia. Eu não sei. Se essa mudança ela é definitiva ou se ela é temporária, eu também não sei, né? Porque eu não sei nada. Primeiro é eu pensar que mudou. Como é que eu vou lidar com essa circunstância que eu tenho hoje? Como é que eu vou lidar com isso que eu tenho agora? Quais são as possibilidades que eu tenho? A quem eu posso recorrer? O que está disponível para que eu resolva os meus problemas? Ou o que está disponível para sanar as minhas dúvidas? E aí eu queria tocar num ponto que, pensando na pandemia, a gente tem um outro problema que é o excesso de informação, que deixa a gente muito mais estressado, né? São muitas coisas chegando ao mesmo tempo, de diversas fontes confiáveis e não confiáveis, que fazem com que a gente viva esse momento submetido a muito estresse o tempo inteiro. Então, assim, a saúde mental nesse momento está passando por essa agonia, né? A de todos nós, ou a de quase todos nós. Alguns menos e alguns muito mais, porque existem pessoas, a gente não pode esquecer que a gente está num país que é extremamente desigual. Então, a forma como eu vivo essa pandemia é uma, e a forma que Dona Maria, que mora lá naquele bairro de vulnerabilidade social, é outra, né? Eu tenho acesso a umas coisas que Dona Maria não tem, então a forma como a gente está vivendo isso é muito diferente. Então, nós estamos submetidos a estressores diferentes. Mas o fato é, estamos todos submetidos a condições estressoras muito grandes. E isso a gente não pode deixar de considerar, né? Porque é estressor mesmo para todo mundo. Que é uma situação que a gente não conhece. Nessa perspectiva que a senhora está colocando, dessas situações estressoras, quais são as melhores estratégias para preservar a nossa saúde mental nesse momento ímpar?
Então, falar de estratégias, a gente tem que ter muito cuidado para pensar nas estratégias, justamente por conta disso que eu acabei de falar, né? Nós estamos submetidos a condições diferentes de estresse, ou a condições diferentes de medo, de incertezas. Esse é o primeiro ponto. Mas, aí eu volto a falar. A primeira coisa que pode auxiliar todos nós da mesma forma é a gente pensar nessa perspectiva da mudança. Nós estamos vivendo um momento que é novo. E quanto mais eu olho para trás, para aquilo que eu tinha antes da pandemia, que pode ser que nunca mais volte, mais estressada eu vou ficar e menos vou conseguir me ajustar criativamente nessa circunstância que eu tenho agora. Então, o ideal é eu primeiro aceitar que eu estou num momento novo. Aceitar que eu estou numa circunstância nova, que eu preciso ter ideias novas de mercado informal, de trabalho, né? Aquele bolo que eu vendia na praça precisa ser vendido no meu bairro, na melhor das hipóteses, né? Que eu preciso me adequar ao que o meu trabalho nesse momento exige, que eu tenho que dar aula remota, sim, e que os meus alunos precisam também se acostumarem, que é esse o formato que está disponível. Não adianta eu ficar pensando muito naquilo que eu tinha, porque aquilo que eu tinha não está disponível agora. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que essa perspectiva de que nós estamos vivendo um momento ou outro traz para a gente essa consciência de que eu preciso me adequar ao que eu tenho agora. E que olhar para trás não vai me auxiliar muito, né? Uma segunda coisa que a gente precisa pensar é que eu preciso olhar para o que eu tenho para identificar com o que e com quem eu posso contar. Quem é a minha rede disponível agora dentro do isolamento? Com quem eu posso contar? Né? Se faltar dinheiro para a grana, com quem eu posso contar? Se apertar muito, ou para a grana não, para as contas, com quem eu posso contar? Ou se eu preciso trabalhar em casa e eu preciso dar conta disso, como é que eu vou me ajustar com o meu companheiro ou com a minha mãe que mora comigo, para que eu consiga dar conta do meu trabalho da melhor forma possível? Então, é olhar para o que eu tenho. Sabe quando a gente vai montar uma peça de quebra-cabeça, um quebra-cabeça, que a gente arruma todas as peças em cima da mesa e olha para essas peças? É isso. O que é que eu tenho agora? O que é que está disponível para mim agora? Para eu poder organizar o meu quebra-cabeça com as peças que estão aqui em cima da minha mesa, né? Não adianta eu pensar, eu precisava comprar aquele quebra-cabeça que está lá, não adianta, né? Esse é o primeiro ponto. Depois é a gente pensar assim, tá, a vida é essa, né? A casa que eu tô é essa, a casa que eu moro é essa, com essas pessoas que estão aqui. Como é que eu posso intervir nessa minha casa, nessa minha existência com essas pessoas da melhor forma possível, para que a gente se respeite, para que a gente consiga preservar pontos de silêncio ou pontos de privacidade, ou, né? Enfim, como é que eu vou me ajustar com essas pessoas que estão em casa para que eu possa ter mais saúde mental nesse momento? E outras coisas mais simples, como, por exemplo, a atividade física. Atividade física, pegar uma corda, pular corda e produzir endorfina e serotonina, né? Dar uns pulos, polichinelo, enfim, atividade física é uma forma de intervir no estresse, que melhora o sono, que melhora, né, essa produção de endorfina e serotonina. Se eu estiver falando muito rápido, você me sinaliza, tá, Silvio? Porque às vezes eu disparo assim e vou me embora. E se você quiser intervir, também você fica à vontade, tá? Você pode perguntar no meio da conversa, que é tranquilamente. Tudo bem. Então, esses são pontos, né? Eu posso falar de diversas coisas que estão disponíveis para certas pessoas e não estão disponíveis para outras e vice-versa. Então, assim, pensando no macro, pensando no que está disponível para todos nós. Atividade física, perspectiva da mudança, adaptação ao que eu tenho hoje, né? Essas são estratégias que fazer uma coisa que eu gosto, então inserir no meu dia coisas que me deixam melhor,
sei lá, aquele bolinho que eu gosto de comer, que vai diminuir, vai me trazer um pouco dessa sensação de bem-estar, ou sei lá, né? Cada um tem a sua, por exemplo, eu faço as unhas. Quando eu estou muito estressada, eu pego minha caixinha de esmalte, sinto e vou fazer as unhas porque aquilo me ajuda a lidar melhor com o estresse. Então, cada um vai ter a sua estratégia de entender qual é a válvula de escape, porque a gente está num momento que eu brinco que nós todos somos, nesse momento, panelas de pressão no fogo, né? E aí a pressão está aumentando, a gente precisa acender o pito em algum momento, porque senão essa panela vai explodir, né? Então, assim, o que faz com que eu suspenda meu pito e diminua essa pressão interna, que me faz sofrer e que, consequentemente, vai afetar quem está fora? Porque essa é uma coisa que a gente pensa, inclusive quando a gente fala de violência doméstica. A minha angústia, ela reverbera no outro. O meu nível de estresse vai tocar o outro de alguma forma. Então, a minha mãe, né, meu marido, assim, eles não estão isentos. E eu também não estou isenta de viver o estresse deles. Então, como é que nós estamos vivendo isso de forma que a gente preserve a nossa saúde mental e preserve a saúde mental de quem está com a gente também, né? Então, essas são pequenas estratégias que podem ser utilizadas ao longo desses dias. E dias que a gente não sabe quando vai acabar, né? Então, quanto mais rápido a gente conseguir inserir no nosso cotidiano, na nossa rotina, essas pequenas válvulas de escape, para quem é possível, né? Para quem não é possível inserir essas coisas que eu falei, encontrar alguém com quem eu possa conversar, né? Alguém que possa me escutar, alguém que possa me ouvir falar 50 minutos, uma hora e meia, reclamar, para pelo menos eu colocar para fora, né? É uma estratégia que a gente precisa encontrar nesse momento. Estratégias incríveis e ímpar, né? Muito obrigado pelos conselhos, né, que a senhora está sinalizando. Alguns profissionais de psicologia estão disponibilizando atendimento online e grátis nesse momento. Uhum. Em Itabuna, Ilhéus e em região, existe atendimentos assim? Existe. Gente, eu não sei se é o FRB ou SFB, mas enfim, eu vou disponibilizar o card. Assim que terminar a live, eu disponibilizo o card para você. Tem a faculdade que está fazendo um plantão psicológico online. Então, tem o númerozinho, você liga e agenda. A Prefeitura de Ilhéus, tanto a de Ilhéus quanto a de Itabuna, também disponibilizam esses canais de contato por telefone, que são estratégias que, como eu falei há pouco, né? Há 6 meses atrás, a gente nunca imaginou que a gente ia precisar disponibilizar atendimento por telefone ou online nesse momento. Mas, graças a Deus, isso está acontecendo, né? Para quem está com essa panela de pressão muito cheia, precisando suspender esse pito, existem essas estratégias. Tem esse plantão psicológico online da UFSB e tem esses canais dessas prefeituras que eu estou falando, que são números de telefone que você liga e você consegue agendar o atendimento bonitinho. Sem contar que na internet existem várias pessoas, isso é massa de ver nesse momento de crise, na pandemia. Muitas pessoas articuladas para oferecer atendimento social com um valor muito menor, né? Atendimento gratuito, enfim, estão acontecendo muitos movimentos na internet que mobilizam esse tipo de força, né, no mundo, que para facilitar, né, a existência das pessoas nesse momento que é tão complicado mesmo. Então, assim, eu prometo passar para todo mundo lá no Instagram e passo para você também, com todos os telefones, tudo arrumadinho, bonitinho, para a gente poder divulgar para as pessoas também, tá? Entendi. Obrigado, Sheila, por disponibilizar para a gente todo esse conteúdo, né, que a gente vai canalizar para o seu Instagram, tá? Uhum. Nós vamos canalizar a turma para você. A nossa equipe, Sheila, fez uma pesquisa, né, e descobrimos, né, alguns contatos aqui na nossa região, né? E Ilhéus montou um serviço de atendimento psicológico
via telefone, olha como você está Isso. trazendo gratuito, Exato. Gratuito. gratuito, É, exclusivo para, né, esse momento, para a é, comunidade, uma coisa assim ímpar, uma coisa incrível. Entramos em isso. contato, né, para verificar se o serviço está funcionando direitinho, quais são os horários para a gente poder passar aqui no canal. E olha só, Uhum. você que está acompanhando aí no Superchat, anota. Todas terças e quintas, das 14 às 18 horas. Olha que coisa bacana, Sheila. E Então. E psicólogos super bem preparados para atenderem, assim, pessoas altamente competentes que se colocaram a essa disposição. É uma coisa bem bonita de ver. olha, desde já eu quero agradecer a essa equipe de Ilhéus que atendeu toda a nossa equipe aqui do canal, né? Que foi bastante receptiva, super grandes colaboradores assim, e foram muito carinhosos com a nossa equipe. Uhum, Muito obrigado mesmo para toda essa equipe e é importantíssima essa iniciativa que Ilhéus fez, né? Esse uhum, carinho que Ilhéus está disponibilizando enquanto prefeitura para as pessoas que estão uhum, com o pito precisando levantar um pouquinho. uhum, uhum. Porque a gente tem que pensar, Silvio, que é um momento de saúde pública, né? Esse nível de estresse que nós estamos submetidos nesse momento Olha só, é um. tenho informações quentíssimas. Enquanto a gente está na live, a nossa descrição do vídeo está sendo atualizada em tempo real. Então, na Ah, descrição massa. do vídeo agora, está sendo colocado todos os telefones de Olha contato aí que da beleza. Prefeitura, né, de Ilhéus e demais outros setores que estão acolhendo, que estão nos ajudando nesse momento de tentar manter a saúde mental em dias, né? Uhum. Peço Sim, perdão por massa. ter atrapalhado a linha de raciocínio da senhora. Entretanto, vou puxar a orelha aqui do pessoal que está no YouTube. Muito bem, galera. Para você que chegou agora, estamos aqui agora com a convidada especialíssima, super conceituada na nossa região. É a psicóloga Sheila Lima. Ela é uma pessoa incrível, professora universitária, especialista em saúde pública. Uma mulher assim fantástica. Você que chegou agora nesse chat, muito obrigado, principalmente para vocês aí do Sistema Social e outros que estão aqui. Daqui a pouco eu vou dar o espaço para vocês, gente. Calma aí, calma aí. Vamos otimizar o nosso tempo, tá bom? Bom, estamos falando agora nesse tema sobre violência doméstica na pandemia, um olhar na perspectiva da saúde mental. E para continuar acompanhando a nossa convidada, posteriormente à nossa live, olha só, você pode segui-la no Instagram de Sheila, que é o seguinte, ó, anota aí, @Sheila Carla. Falei certinho? Falou. Ai, Tá ai, aí. Sheila Carla. Confirme a sua presença agora, deixando aquele joinha aí no superchat aí embaixo. Você desce um pouquinho, clica no like, confirma a sua presença. Aproveita e clica no botãozinho vermelho do lado, né? Que é só inscreva-se, é rapidinho. E olha só, Sheila Carla, nossa colega incrível aqui na nossa live, nossa Sheila, ela é especialista em saúde mental, tá, gente? Então anote isso aí Isso. direitinho, porque a gente vai chegar em um momento ímpar aqui da nossa live, tá bom? Então vamos seguir, vamos virar a folha aqui, vamos seguir, porque a nossa produção aqui tá pedindo para acelerar o tempo, porque o tempo de Sheila é um tempo muito precioso, gente. Bom, pessoal, Sheila, toque os tambores. Chegamos na parte mais esperada da live. Tan, 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 tan. Vamos entrar de frente, vamos entrar direto agora no assunto violência doméstica. Vamos agora Uhum. falar sobre esse assunto. Estamos ouvindo falar muito que a pandemia tem aumentado o número de violência doméstica. Fizemos uma pesquisa, tá, Sheila? A nossa produção fez uma pesquisa bem rapidinha e descobrimos que no dia 13 de abril desse ano, o G1 falou o seguinte, ó, houve um aumento de 50% de violência doméstica no Rio. Uhum. São Paulo, um aumento de 30%. E no dia 29 de abril, na estante, o G1 publicou de novo dizendo que na Bahia o aumento foi de 54%. A Maria Carolina Ferracini, gerente de projetos da ONU, relata que essa realidade
está presente também em outros países que adotaram a metodologia do isolamento social. Cabe ressaltar que essa realidade pode ser ainda maior, pois muitas pessoas não conseguem materializar as denúncias. Buscamos informações nos serviços de atendimentos e setores públicos, né, em Itabuna, Ilhéus, em região, e fomos informados que, no momento, estão aguardando relatórios das secretarias de segurança pública para atualizar esses dados. E aí, doutora, Freud explica? E quem são essas vítimas? Freud explica e o nosso contexto social também explica, né? Você falou dos dados aí, saiu um relatório agora no final de maio que fala que a gente aumentou na Secretaria de Segurança Pública 12% no país inteiro. No Acre, o aumento da violência doméstica foi de 300%. Meu Deus. Tem noção do que é isso? Meu Deus. É muito, né? Como é que a gente pensar na violência doméstica é pensar em muitas coisas. Se a gente for parar para falar só de Freud, a gente não contempla essa leitura da forma como a gente precisa contemplar, porque não é só isso, né? Existem diversas coisas. Entre elas, a nossa educação patriarcal, né? Nós somos um país... Eu diria que não é nem só o Brasil, não, assim. Muitos países têm essa educação cristã patriarcal, né? Olha só, galera. Oi, Sheila. E segura um pouquinho, olha só, Sheila. Só uma ressalvazinha aqui. Você falou sobre a nossa cultura patriarcal e eu gostaria muito ter que sinalizar para a nossa turminha aqui do Superchat. Thalisson Viana, aquele alô para você, tá, meu irmão? Você escreveu aí aquele alô? Então, aquele alô para você. Renata Maia, Vera Lúcia, Valdenilson, Célia, Ivone. Nós temos também Rosiane, do Sestran Social. Olha só! Aqui em Itabuna, a Sestran Social está aqui presente. Meu Deus, que coisa boa! Por favor, psicóloga, continue essa linha de raciocínio. Então, é isso, assim, se a gente for falar só de Freud, a gente não contempla. A gente tem uma educação, né, que é machista. A gente precisa lembrar que falar de violência doméstica não é falar só de violência contra a mulher, né? Existem mulheres que praticam atos violentos também, né? Mas a gente tem que considerar que a grande massa que sofre violência somos nós mulheres. Então, isso traz um pouco dessa ideia de que a nossa organização patriarcal, ela interfere nisso. E é isso, é muito complexo, é muito profundo, envolve diversas coisas, diversos valores estão envolvidos, diversas relações de poder estão envolvidas. E isso a gente precisa começar. Eu acho que até a gente já iniciou um pouco desse movimento. Acho que a Lei Maria da Penha ela veio assim para poder, né? A Lei Maria da Penha é de 2006, então ela veio para poder facilitar muito a divulgação, o estudo, as estatísticas, o desenvolvimento de políticas públicas com relação a isso. E, paralelo a isso, a gente tem um movimento cultural de esclarecimento do que é, de fato, o machismo, né? De que não tem ninguém culpado exatamente. A gente tem um sistema que educa dessa forma. Então, a gente começou um processo cultural de educação do que é isso. Porque muitas de nós somos machistas também, inclusive na hora de auxiliar outras mulheres. Então, por exemplo, aquela máxima que diz que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, é extremamente machista, porque deixa o homem nesse lugar de decidir, né? E nós estamos aprendendo que não, que a gente precisa meter sim. Homens e mulheres estamos aprendendo o que é esse conceito.
que não é um conceito só de julgamento, mas é de educação mesmo. Nós estamos educando meninos, entendendo melhor o que é esse machismo que coloca tanto eles quanto nós, mulheres, nessa situação de fragilidade. Então, assim, pensar na violência doméstica, que é isso, vamos pontuar isso aqui com muito cuidado. Falar de violência doméstica não é falar apenas de violência física contra as mulheres. Isso está muito arrumadinho lá na Lei Maria da Penha, né? Violência doméstica é violência contra mulheres, crianças e idosos. Todo mundo que está mais nessa situação de fragilidade de alguma forma. Então, engloba todo mundo. E a gente não fala só de violência física. A gente fala de violência física, de violência sexual, de violência psicológica, de violência patrimonial e de violência moral. São 5 tipos que são preconizados na Lei Maria da Penha. Então, até isso, né, de a gente saber distinguir que não é só aquela mulher que apanha ou aquele idoso que apanha, que está sofrendo violência, é muito importante para a gente poder se orientar nesse contexto. Quando a gente fala da pandemia, eu acabei de dizer, estamos todos submetidos a um grau de estresse muito grande. E aí eu quero ter o cuidado de pontuar para quem está assistindo que quando eu digo que nós estamos todos submetidos a um contexto de estresse muito grande, eu não estou justificando o aumento da violência, tá? Porque violência não se justifica com nenhum argumento. Então eu não justifico com o patriarcado, eu explico que a nossa educação machista, ela coloca homens e mulheres em situações de poder que são diferentes. Eu não justifico. A gente não justifica a violência, a gente explica socialmente como é que a coisa está acontecendo, né? Então, assim, quando a gente pensa na pandemia, pensar que estamos todos submetidos a um grau de estresse muito grande já é um indicador do aumento da violência. Tem um estudo da Fiocruz que fala de diversos motivos, assim, vários pontos que vão desde isso, né, ao aumento do estresse com relação ao isolamento, às incertezas, a tudo isso que nós estamos vivendo, ao aumento do consumo de drogas, ao exercício de poder do agressor sobre a vítima, no sentido de agora está todo mundo em casa 24 horas. Né? Então, esse agressor ele tem muito mais controle sobre o que acontece. A vítima está sem válvula de escape. O agressor ele não sai para trabalhar, para que ela possa respirar, ligar para as amigas, ou ligar para o Disque 180 para poder fazer. Né? Então, assim, as coisas não estão acontecendo dessa forma. A vítima está longe da rede de apoio emocional dela. Ela está longe de quem protege ela. Que isso é mais um ponto, né, que explica, não que justifica o aumento da violência doméstica, não no país, no mundo. Na Itália aumentou, na China aumentou, em diversos países que aderiram ao isolamento social, como você colocou, isso foi algo gritante, né? E eu me lembro que um dia a gente estava numa reunião de uma das faculdades que eu dou aula, e uma colega, foi a primeira coisa que a colega pontuou. Falou, nossa, eu tô aqui só pensando agora, quem sofre violência doméstica, gente, o que é que vai acontecer? Lá no início da quarentena. E foi fato, né? A coisa se desenrolou para esse momento. Sheila, olha só. Tem pergunta, Silvio? Tenho sim. Olha só, quando a gente fala de violência doméstica, pensamos logo em agressões físicas, como você né, sinalizou. Só que não é bem só isso como a nossa psicóloga tá falando, tá, gente? Acompanha direitinho aí. Não é. A nossa psicóloga sinalizou também quais são os tipos de violência e ela demonstrou também como a gente pode saber se uma relação pode acabar nesse desfecho de violência. E aí eu gostaria de estimular vocês que estão no Superchat
a levantar a hashtag que a nossa psicóloga colocou aqui, que diz o seguinte, olha só, a hashtag da nossa psicóloga foi: violência doméstica não se justifica. Escreve aí. Não se justifica. Não se justifica. Escreve aí no superchat e a gente vai movimentar daqui a pouco todas as redes sociais possíveis com a hashtag que a nossa psicóloga trouxe. Violência doméstica não se justifica. Doutora, olha só. Não se justifica. Como é que a pessoa pode perceber, né, esses tipos de violência que pode estar acontecendo no seu leito familiar e ela pode chegar nesse desfecho do literal, violência física? Uhum. Lá na Lei Maria da Penha também, inclusive eu queria até dizer isso, né? Quem tem interesse por isso, o Instituto Maria da Penha tem um site que é muito bacana, com muitas informações, é um site bem rico de informações, e lá eles têm um material que está muito arrumadinho, assim, sobre o ciclo da violência, né? Tem uma coisa chamada ciclo da violência, que começa com as reações mais agressivas. Eu não tenho como partir do pressuposto que aquele ou aquele traço de personalidade explica, mais ou menos, a questão da violência doméstica. Eu não posso partir desse tipo de leitura, né? Eu não posso partir da leitura de que apenas aquele perfil socioeconômico está mais propenso. Não. A gente até, acho que foi domingo no Fantástico, que passou um caso de um caso de Alphaville, né? Sim. Um condomínio super rico e a violência acontecendo e o moço completamente fora de si, né? Justificando, dizendo que era para sair, que quem mandava era ele, enfim, né? Então não tem essa coisa do perfil. Mas tem um ciclo que parte com essas reações. O primeiro lugar do ciclo da violência é justamente essa reação que é mais agressiva, mais exacerbada. Então, ele ainda não chegou às vias de fato de agredir, nem fisicamente, mas ele já começou a dar sinais de que ali existe alguma coisa que, que a minha luz amarela acendeu e que me desperta um pouco de medo, né? Enfim. Aí vem a agressão física de fato. Fala, você quer falar? Sim, que eu ia aproveitar esse gancho que a senhora colocou, incrível, que é o seguinte: por qual motivo, nos dias de hoje, e apesar das políticas de proteção, né, à mulher, a este público, né? E aí eu vou trazer aqui um gancho do meu jabazinho da Patrulha Guardiã Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal de Itabuna, que faz um trabalho maravilhoso, humildemente. Peço uma ressalva aqui, doutora, me desculpe, tá compartilhando aqui na live. Massa. Mas só que tem que compartilhar mesmo. Só que tem um detalhe, doutora. A gente falou sobre essas características, sobre esses gatilhos, sobre esses instantes que a pessoa pode estar ponderando, avaliando, mas é tão difícil a pessoa se desprender desse tipo de relação? Então, essa pergunta, ela me movimenta, primeiro, no sentido de uma das intervenções que a gente precisa incorporar em nós mesmos para que isso seja incorporado na cultura é que, quando você me pergunta, poxa, será que é tão difícil se desprender desse tipo de relação? A gente está partindo de um julgamento. Né? Como é que essa mulher, ela continua aí? Eu não vou fazer mais nada não, porque esse homem já bateu nela 7 vezes e ela não sai daí. Como eu disse há uns minutos atrás, falar da estrutura que sustenta a violência é extremamente complexo. Então, quando a gente faz esse tipo de julgamento, que é um julgamento moral, né? Como assim ela aceita isso? A gente não está considerando que naquele núcleo e naquela relação existem pontos de muita complexidade que não estão no meu domínio julgar. Então, como é que eu vou julgar eu, Sheila, branca, né, privilegiada, que tenho 2 empregos? Como é que eu vou me colocar nesse lugar de julgar a Dona Maria,
que tem 5 filhos, que o marido chega bêbado e bate, e que ela não trabalha, e que é... Como é que eu vou julgar isso? Não posso, né? Como eu falei, violência doméstica não se justifica. A gente explica, mas a gente não justifica. Então, não tem absolutamente nada que justifique que ele faça. Do mesmo modo que eu não estou no lugar de julgar essa relação que está estabelecida. O que está no meu domínio e que, graças a Deus, hoje está disponível para todos nós eu não preciso mais ser vítima de violência doméstica para que eu denuncie. O meu compromisso é o compromisso de atuar. Então, se eu sei que a moça que trabalha no prédio onde eu atendo, ela chega roxa, gente, o que aconteceu? Né? É eu me preocupar e me comprometer empaticamente de que o problema da violência doméstica não é o problema de Dona Maria, não. Ele é meu também. Ele é meu como mulher. Ele é do meu irmão, que é um homem comprometido com a preservação dos direitos humanos. Entende? Então, essa questão da violência doméstica, eu tenho muito cuidado de pontuar de que quando a gente faz esse olhar de dizer assim, poxa, mas não é possível. Tem mulher que... Gente, tem gente que diz que mulher gosta de apanhar. Não, eu não vou fazer nada não, porque ela gosta de apanhar. Peraí, né? Então, quando eu digo que Dona Maria gosta de apanhar, eu estou nesse lugar privilegiado de quem não sofre violência doméstica e estou me dando o direito de julgar a vida de quem sofre, né? Julgar é completamente contraproducente. Quando eu julgo, eu me coloco como agente da violência. Então, eu estou cometendo violência tanto quanto aquele rapaz que chega bêbado em casa, quebra tudo e bate na mulher. Se eu estou omissa diante do que está acontecendo, eu também sou agente de violência. Aquilo diz respeito a mim também, porque aquilo diz respeito a uma organização social e eu sou parte dessa sociedade. Eu estou ativa nessa sociedade. Eu atuo, eu afeto e sou afetada por ela. Então, esse problema é meu também, é seu também, né? Que é um homem que não... que também está comprometido com essa preservação dos direitos humanos. É um homem que tem uma relação saudável com a sua esposa. Isso é problema seu também. Porque cabe a nós, que estamos nessa situação de privilégio, atuarmos enquanto agentes sociais para que a violência, que é um problema público, seja barrada de alguma forma, né? Então, assim, eu tenho muito cuidado com essa pergunta. O que é que faz com que isso se sustente? Nossa, dizer o que sustenta a violência, eu vou ter que passar aqui 3 dias, né? Falando do que movimenta isso. O importante é a gente se perceber como agente social que é responsável por isso do mesmo jeito que o prefeito que coloca, que as pessoas que criam políticas públicas, que as pessoas que estão na ponta, nos serviços, no CRAM, na Ronda, né? Essa responsabilidade é de todos nós. Entendi, doutora. Obrigado. Olha só, existem grupos de apoio ou serviços voltado para a saúde mental em Itabuna e região para esse público? Para o público da violência doméstica? Sim, senhora. Existe. E aí eu vou falar do principal serviço, que é um serviço da Secretaria de Assistência Social, que é uma política pública, que é o CRAM, né, que é o Centro de Referência da Mulher, que acolhe, que é um serviço que tem psicólogos, advogados, assistentes sociais. É o CRAM que acolhe essa demanda nos municípios, que faz, inclusive, o CRAM, ele é um dos serviços que primeiro está voltando ao seu funcionamento justamente no Brasil,
justamente por conta desse aumento, por conta dessa assistência a esse público específico. Então, tanto em Ilhéus quanto em Itabuna, esses são os principais serviços que estão disponíveis para a população, né? E aí a gente tem que lembrar que existem outros, por exemplo, existem os canais de denúncia, existe o Disque 180, que é um número que todo mundo pode ligar para poder relatar sobre a violência e dar o start, né, nesse momento. Lembrando que no momento da crise, no momento da violência, a gente não vai ligar para o 180, a gente vai ligar para o 190, né, é para a polícia que a gente tem que ligar. Então, se eu estou na minha casa e a minha vizinha ela está apanhando, eu não vou ligar para o 180, eu vou ligar para o 190, eu vou chamar a polícia para que a polícia faça a intervenção no flagrante, né? Nesse momento, existem denúncias que estão podendo ser feitas pela internet, né? Existem esses canais. Existem aplicativos, tem o aplicativo, eu fiz uma cola aqui, tá? Existe um aplicativo chamado Aplicativo Proteja Brasil, que é um aplicativo disponível para Android e iOS, que é específico para essas denúncias e essa mobilização da rede naquela região de quem está fazendo a denúncia. Então, é só baixar lá o aplicativo Proteja Brasil, que ele está disponível para que a gente possa denunciar e movimentar essa rede, né? Fora as delegacias especializadas, né? A Ronda Maria da Penha e todos esses que, por mais que a Delegacia da Mulher, a Ronda Maria da Penha, o Disque 180, eles não sejam serviços que vão acolher, mas eles são serviços de porta de entrada. É o serviço que vai fazer o primeiro contato e vai fazer o encaminhamento necessário. Então, assim, para o acolhimento tem o CRAM, né? Aí a pessoa procura o CRAM, a gente até tem também os endereços, os telefones, muito provavelmente a sua equipe de bastidor aí, né, que a gente compartilhou esse número, vai colocar disponível aí na descrição, né, esses contatos, tanto de Ilhéus quanto de Itabuna. Então, o CRAM é o primeiro, é a política pública que está disponível no país inteiro. Fora esses outros que eu acabei de falar. Fale. A nossa equipe está atualizando imediatamente Tô na falando, descrição. ai. Tem uma informação aqui no nosso superchat de uma pessoa que é provável que a senhora conheça, chama-se Norma Assunção. Ela escreveu: e fora que a sociedade coloca a mulher como protetora e zeladora de uma relação, a mulher é colocada como assistente técnica do homem, que o homem só conserta quando encontra a mulher certa. Olha isso, olha o tamanho dessa responsabilidade, né? Que isso está relacionado a essa educação patriarcal que coloca a gente, inclusive esse ponto, ele é extremamente sensível, porque o que acontece? Como a gente tem uma educação cristã patriarcal, isso muitas vezes é batido como a mulher, como é que fala nas igrejas? E, gente, nada, eu sou cristã também, tá? Mas é isso, a mulher edifica o lar. Né? É dela essa responsabilidade. Tira do homem essa responsabilidade de edificação, de sustentação. Onde é que coloca ele? No exercício do poder. Né? Como se a mulher precisasse obedecer, servir, prestar reverência. Né? E essa educação é que eu falei agora há pouco, que a gente já começou a intervir. Então, eu acredito que as próximas gerações, elas vão crescer já questionando esse padrão, porque a gente já sabe que numa relação, a responsabilidade é de dois. A responsabilidade da manutenção, da saúde da relação, da saúde toda, sexual, financeira, emocional, é de dois, não é de um, né? Então, não fica reservado à mulher esse lugar de protetora e técnica que tem que consertar, né? A relação é de dois, a responsabilidade é de dois. E aí, esse ponto dá pano para manga, porque essa coisa essa educação patriarcal que coloca a gente, né, nesse lugar de omissão, de que a gente não pode falar, de que a gente precisa do homem, porque sem homem, quem é que vai querer uma mulher que o homem largou e que tem 5 filhos, essa mulher não vai arrumar mais marido, enfim, existem várias coisas que movimentam
Eu diria que essa violência, né? Essa Sim. violência que a gente vive. Sim, senhora. Olha só lembrando que, para você que está no Superchat, está acompanhando esse vídeo agora, a doutora, né, Sheila Lima nos disponibilizou os números, né, para entrarmos em contato com o CRAM. A nossa equipe aqui também fez uma pesquisa bastante ampla. Já está na descrição do vídeo agora aí embaixo toda a informação dos CRANs Itabuna e Ilhéus. O CRAN de Ilhéus nos recepcionou muito bem, foi um carinho enorme. Muito obrigado mesmo, CRAN e Ilhéus. Foi super incrível. Minha amiga O Sheila Grande Léo já voltou a funcionar, inclusive. é um, é um CRAN bastante especial, né? É massa, O CRAN de Itabuna, idem. Nossa, que carinho. Esses dois são dois pontos de referência, assim, próximo da gente, né? Itabuna e Ilhéus. Uhum. Ok. Doutora, olha só, poderia fazer uma pergunta assim, bem resumida, né? Bem simples. Bem simples assim. A pergunta é simples, só que eu acredito que a pergunta tem aquele carinho e aquele profissionalismo que a senhora traz. É, o que é o CRAN? Como funciona e como as pessoas podem ter acesso a esse CRAN? A gente falou aqui CRAN Itabuna e Ilhéus. Tá, tudo bem. Mas Uhum. o que é o CRAN? Como é que a pessoa Tá, consegue chegar até ele? Como é que ele funciona? certo. O CRAM, do mesmo jeito que a gente tem o SUS, a gente tem o SUAS, né? Que Sim, é sim. o Serviço Único da Assistência Social. O CRAM é um serviço dentro dessa política dos direitos humanos, que é um centro de referência à mulher. Certo. É um serviço de livre demanda. O que é que isso significa? Eu vou até o CRAM e faço a denúncia que eu preciso fazer de violência física, patrimonial, sexual, moral, psicológica, todas aquelas violências que eu falei que estão preconizadas lá na Maria da Penha. E o CRAM é esse serviço que vai acolher, empoderar, informar, acalentar, orientar essa mulher. Então, muitas mulheres chegam até o CRAM completamente desinformadas, emocionalmente fragilizadas, com a autoestima no pé, sem ter a esperança, por exemplo, de que elas dão conta de viver sem essa relação, né? Porque elas não estão trabalhando, enfim. Então, o psicólogo vai fazer esse acolhimento, vai fazer esse carinho nessa autoestima, vai auxiliar essa mulher a se reestruturar internamente, emocionalmente, para que ela possa se perceber como protagonista da própria história. O assistente social ele vai mobilizar todas as políticas que estão disponíveis para essa mulher. Então, se é uma mulher que está numa situação de vulnerabilidade social, não trabalha, não tem dinheiro, quais são as políticas que estão disponíveis? Recebe Bolsa Família? Recebe algum tipo de auxílio? Está cadastrada, né, nos programas que precisa estar cadastrada? Então, o assistente social vai fazer esse trabalho. O advogado vai fazer o trabalho jurídico de ver essa denúncia, de organizar juridicamente essa denúncia. Então, o CRAM é esse serviço de livre demanda que a mulher vai, né, lá. Às vezes ela chega até o CRAM através do CRAS, por exemplo. Então, ela está ali referenciada naquele CRAS. Sei lá, vou falar aqui de Ilhéus, né? Do CRAS Sul. E aí o psicólogo, assistente social, percebe naquela dinâmica familiar que ali tem alguma coisa. Opa! E aí nessa investigação descobrem que essa dona Maria que está referenciada no CRAS, ela sofre violência doméstica. E aí o próprio CRAS faz esse encaminhamento para o CRAM. Não precisa ser assim. Não precisa ser encaminhado, né? Não precisa necessariamente ela estar referenciada a livre demanda. Ela vai até o CRAM e procura para poder informar sobre a questão que ela precisa cuidar, certo? Certo. Mas olha só, deixa eu tirar aqui uma dúvida que me surgiu aqui. O CRAN, ele faz parte de qual tipo de secretaria das prefeituras?
só para a gente deixar isso muito bem Da claro, assistência. para que a turma que está aqui nos acompanhando compreenda aonde fica Da esse serviço. assistência. Então, Da assistência. então fica lá na Secretaria de Assistência Na Social. Secretaria de Assistência Social. Isso. Bacana. Aqui em Ilhéus, a SDS, né? Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, Entendi. é nessa secretaria que a pessoa vai buscar. Bacana. Minha amiga psicóloga, quais estratégias a sociedade pode desenvolver para auxiliar esse público, né? E qual o papel da população nesse contexto? Então, falei agora há pouco, né? O papel da população é esse papel de se responsabilizar. É entender que a violência, ela é responsabilidade de todos nós. Então, eu não posso me isentar da responsabilidade de saber, por exemplo, que a minha vizinha está sofrendo violência doméstica e eu vou ficar aqui tampando meu ouvido porque eu ouvi ela gritar me incomoda. Não, a responsabilidade disso é minha. A segunda é que nós precisamos estar disponíveis para sermos redes de apoio. Quando a gente se responsabiliza enquanto sociedade, a gente se coloca nesse lugar de estar disponível para ser rede de apoio. Então, por exemplo, eu estou passando na rua de carro, estou vendo que tem uma mulher na calçada andando rápido e que tem um homem com um comportamento extremamente suspeito. Se eu passo e vou embora, se eu finjo que eu não vejo, eu esqueço de que eu sou mulher, de que minha mãe é mulher, de que minhas amigas são mulheres, de que minha afilhada é mulher. E eu esqueço de que isso é algo que está... que nós todas estamos sujeitas a vivermos essa violência. Então, eu preciso me responsabilizar como ser humano de estar disponível para essa rede de apoio. Né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que a violência, da mesma forma que existem questões de saúde, que são saúde pública, que é a responsabilidade de todos nós, né? Então, por exemplo, fazendo uma comparação, da mesma forma que eu preciso cuidar do meu quintal, porque se eu não cuido do meu quintal, todos os meus vizinhos podem ter dengue, é a mesma coisa com a violência. Mesma coisa com a violência doméstica. Eu preciso ser responsável como agente social de que isso é responsabilidade minha, que se eu não me responsabilizo por isso, todas nós estamos disponíveis, né? Então, e é isso, lembrar de que violência doméstica não é só algo contra a mulher, contra a criança, contra o idoso. Isso é responsabilidade minha, que tenho condição de auxiliar, né? Então, eu acho que a primeira estratégia que a gente... Uma outra estratégia que é o que eu falei, que eu acho que já está acontecendo e que a gente precisa se responsabilizar ainda mais, é por esse questionamento dos posicionamentos machistas. Então, eu tenho, por exemplo... alunos que são pastores. E esses alunos estão se formando para dizer, ok, você está vivendo a violência doméstica, mas isso não é responsabilidade sua. Né? Peraí, o que é que nós vamos fazer com isso? Né? Essa mulher ela não está mais coagida nesse lugar de que ela é dificular e por isso ela precisa ficar nessa relação até esse homem matar ela, porque não, né? Então, esse questionamento desse pensamento machista que preserva a gente nesse lugar é algo que nós já estamos fazendo, que nós precisamos nos comprometer ainda mais com isso, né? Para que a gente vá, é isso. E vamos lembrar que quando eu falo de comportamentos machistas, eu não estou falando de machismo e feminismo, não estou falando de feminismo, eu estou falando de o machismo que violenta homens e mulheres, né? Porque existem homens, inclusive meninos, que estão em processo de formação de personalidade, que são extremamente desafiados a serem esse macho violento, porque ser homem é ser macho violento, né? Então, quando a gente se compromete de quebrar esse padrão, de que ser homem é outra coisa completamente diferente disso, né? A gente já está intervindo socialmente nesse sentido. Então, eu acho que esses dois pontos são os principais pontos, é entender que a violência é a responsabilidade de todos nós e questionarmos esse lugar que coloca o homem como tendo poder sobre a mulher. Né? Não tem poder, não é isso. Tem a relação que se estabelece. Poder não. Entendi. Então, pelo que nós compreendemos aqui, a violência doméstica
Então, pelo que nós conseguimos perceber, a violência doméstica não se justifica de maneira nenhuma. Não se justifica. Não E a se justifica, mas não se justifica. E a sociedade é fundamental no combate a esse comportamento e no fortalecimento da saúde mental dessas pessoas, né, de todos nós. Isso. Minha amiga, olha só, tem uma pergunta aqui no Superchat que é o seguinte. Sandra Matias, ela escreveu assim, ó: como podemos identificar as famílias que estão sofrendo algum tipo de violência? Tá lá no Superchat essa pergunta. Massa. Identificar essas famílias. Existem várias formas, né? Primeiro, tem aquela mulher que está sempre batendo a cabeça no armário, está sempre caindo da escada. Opa, tem alguma coisa que não... Minha filha, tem alguma coisa que não está funcionando aí, né? Essa violência, muitas vezes, ela é mascarada. Primeiro, porque a gente tem esse julgamento moral, né? É vergonhoso para a mulher dizer que ela é vítima de violência doméstica e ela continua nesse lugar. Então, assim, a gente prestar atenção, agentes comunitários de saúde são fundamentais, agentes das secretarias de assistência, CRAS e CREA, são fundamentais. Por que eu estou falando dessas três? Porque são profissionais que estão em contato direto com a família. Professores, porque as crianças, via de regra, elas contam na escola, né? Então, é aquela amiga que eu sei que sofre. Então, essa identificação, ela passa por esse tipo de contato, né? Uhum. A escola, com essas crianças que contam, os agentes comunitários de saúde, agentes de CRAS e CREAS, que são essas pessoas que estão em contato direto com essa família. Nós, agentes sociais, identificamos em quem está perto, né? Quem está perto de nós. Então, é impossível aquela minha vizinha que sofre violência doméstica esconder que ela sofre violência doméstica. A minha vizinha, ela sofre e todo mundo da rua sabe, porque todo mundo da rua escuta, porque é aquela gritaria. Então, essa identificação dessas pessoas, ela passa por essas frentes, né? Uhum. Escola, serviço de saúde, serviço de assistência. Então, enfermeiros, técnicos de enfermagem, escola, agentes de saúde, agentes da assistência, nós vizinhos e conhecidos, enfim, passa por esse tipo de observação, tá? Entendi. Sheila, mais uma perguntinha aqui do nosso Superchat, de Capitu. Certo. Tá aqui no Superchat. Diz o seguinte: Sheila, quando essa questão do patriarcado está inserida na visão dos próprios profissionais que acolhem as vítimas, o estrago é imensurável. Absurdo, imenso, absurdo, devastador. Tanto que eu já acompanhei mulheres vítimas de violência que chegaram na delegacia e o delegado era homem. E esse delegado fez, né, perpetuou a violência, né? Então tem os médicos que acolhem, mas estava com essa roupa, né? Então, assim, é por isso que eu estou dizendo que esse nosso compromisso de questionarmos, repare, mais uma vez eu não estou justificando, mas a gente tem que pensar que a nossa educação é essa. Existem pessoas que não tiveram a oportunidade, a vivência, a experiência de terem no seu processo de desenvolvimento pessoas com uma visão diferente. Então, existem pessoas que crescem num núcleo extremamente machista, núcleo primeiro, e que a família inteira é muito machista. Então, ela não é desafiada a pensar de outra forma em nenhum lugar. O nosso trabalho é fazer esse trabalho de questionar isso. Eu enquanto professora, por exemplo, né, nós que estamos no processo de formação desses profissionais, professores de psicologia, professores de direito, professores de medicina e enfermagem, né, nós que estamos nesse processo de formação, questionarmos isso para que nesse processo de formação profissional a pessoa seja desafiada e convidada a olhar para isso por outra perspectiva. Eu concordo com o Capitu em gênero, número e grau. Já acompanhei pessoas que viveram isso e que foi extremamente devastador o acolhimento na delegacia.
Tanto que é tão devastador que existem mulheres que sofreram a violência, chegaram na delegacia para poder fazer a denúncia ou prestar a queixa e foram violentadas simbolicamente de novo pelo escrivão, pelo delegado, por quem estava lá. E isso impede que ela volte para fazer a segunda, porque ela já sabe que não tem jeito, né? Eu vou chegar lá e eles vão violentar de novo, então eu vou lá, eles vão tirar uma onda, vou dizer que a culpa foi minha, que eu que não calei a boca, ou que eu que estava com essa roupa. Então isso é muito sério. Eu acho que nós que fazemos parte desse processo de formação desses profissionais, precisamos ter esse compromisso, né, de despertarmos nessas pessoas esse convite para pensarem por outra perspectiva, para que a gente ofereça um serviço mais humano, né? Entendi, doutor. Olha só, esse é o momento em que a nossa produção orientou. Leia os elogios. Vamos ler aqui os nossos elogios. Os elogios. Grata. É porque o nosso superchat tá bombando, doutor. Olha só. Ah, que bom. Olha só. Sandra Martins, ela parabeniza como uma live incrível. Areve Souza, melhor tema, melhor live. Elma Aquino, bem informativo, parabéns à iniciativa. Vera Lúcia Souza, vamos dar um joinha. Valdique Araújo, um homem, tá aqui, olha só. Ele diz assim, ótimo tema. Thalisson deu aquela presença. Rafaela Santos mandou aquele maravilhoso boa noite. Rose Nutri disse que é verdade, o tema é importantíssimo. Vamos dar continuidade aqui na leitura. Rosiane Santos Silva, ela informa que ela é do Sistran Social, ela é a assistente social, né, da Secretaria de Segurança. Grace Isabel mandou aquele parabéns, aqueles incríveis parabéns, sabe aquelas mãozinhas aplaudindo? Muito bom. Ed Sachs também está aqui presente. Neuza Macedo, Selma Saturnino. Olha só, Dona Sheila, você gostaria de fazer algumas observações? É porque tem muito mais material aqui para elogiar a senhora. Ah, tá. Não, eu acho assim, eu acho que esse tema é importante a gente pensar, sobretudo nesse momento, né? Nesse momento em que muitas pessoas, muitas vítimas estão impossibilitadas de saírem de casa para poder fazerem as denúncias. Então, assim, vamos pensar e sair dessa live lembrando que nós somos responsáveis. Então, assim, aquela minha vizinha que está apanhando, que não pode sair para poder fazer a denúncia, é a responsabilidade minha também. Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim, senhor e senhora, né? Isso é responsabilidade nossa. Eu acho que se a gente sair daqui hoje com essa consciência de que isso nos toca enquanto seres humanos, a gente já vai sair com uma grande coisa, com uma grande mudança, né? Pensar que nós estamos aqui para poder intervirmos sim, que nós somos agentes sociais e que precisamos ser agentes sociais ativos, né? Não adianta eu ficar julgando, porque quando eu julgo, eu me torno um agente de violência também. Então, pensar que o julgamento é contraproducente. Eu preciso atuar e estar disponível para ser rede de apoio, né? Eu acho que esse é o grande ponto para a gente pensar hoje. Doutora Rosana dos Santos, ela disse assim, indico a leitura do livro Quem Me Roubou de Mim? O sequestro da subjetividade e o desafio de ser pessoa. Escrito Esse livro é do Padre Fábio de Mello. Olha só. Esse livro é do Padre Fábio de Mello. Ele é bem legal, sim. Ele traz umas perspectivas bem bacanas. Auxilia, assim. Alessandra Bispo dos Santos disse assim, excelente, muito informativa. Só lembrando que a Alessandra, ela é uma das componentes da Secretaria de Segurança daqui de Itabuna. Ela é professora. Ela passa conhecimento para o nosso público. E Capitu acabou de dizer, ela é muito inteligente e simpática. Grata, Capitu. Norma Assunção, olha só, escreveu uma frase aqui incrível. Conhece a Norma Assunção? Conheço, Norma Assunção. Um beijo para Norma Assunção. Um beijo. Saudade das nossas parcerias. Ela disse assim, maravilhosa! Essa Sheila. Um
beijo para ela, um beijo. É uma fonoaudióloga importantíssima na minha vida. Maravilhosa. Minha amiga, olha só. Então, pelo que nós entendemos, né, só pontuando isso aí, é que a violência doméstica, ela não deve e nem pode sequer pensar em ser justificada. Não, então, justificar não, a gente explica. A gente explica. Justificar, a gente não justifica. Quando a gente justifica, a gente tira do sujeito a responsabilidade daquilo que ele está fazendo. Entendi. Então, vamos dar aquela continuidade importante logo aqui na nossa pauta, porque o seu tempo é precioso, sei disso e muito obrigado. Olha só, a sociedade é fundamental no combate a esse comportamento e no fortalecimento da saúde mental desse sujeito. E que o enfrentamento à violência doméstica só será possível se houver uma articulação entre as políticas públicas, serviços especializados e a sociedade. E você que está no Superchat, coloca logo aí, ó, hashtag violência doméstica não se justifica. Vale lembrar o número dos disque denúncias? Sim, está na descrição do nosso vídeo, como a doutora aqui nos colaborou com grande amor e carinho. E olha só, Sheila, no fundo do meu coração, deixa eu seguir aqui o roteiro, porque além de raciocínio aqui começa a ser, né, a gente tem que seguir o roteiro. Vai, siga. Então fica aqui mais uma vez, né, o meu grande obrigado pelo conteúdo riquíssimo que você deu e pela troca de aprendizado que você nos permitiu, tá bom? E já estendo o meu convite para a próxima live. Olha só, que tenho certeza que será tão produtiva quanto essa foi. E olha só, pessoal, você que está aqui agora na live até o momento, eu sei que a gente passou aí de 10 minutinhos de 1 hora. Muito obrigado pela sua presença. Eu espero que você tenha ficado confortável, como nós nos esforçamos para levar esse conteúdo mais agradável possível para você. Agradeço a sua inscrição logo no canal, aquele tapinha no like e o comentário. A barra de comentário é exclusiva sua. Você pode fazer seus comentários porque a nossa amiga Sheila vai estar acompanhando sim. E quem sabe na próxima live ela vem aqui comentando sobre o que você escreveu. É um grande carinho, muito grande, que nós temos aqui com os nossos inscritos, Sheila. E o carinho que nós estamos tendo com você também. Muito obrigado de coração por ter acompanhado, né, esse tempo conosco. Você que está acompanhando essa live, muito obrigado por ter acompanhado essa psicóloga incrível conosco e para vocês, porque o nosso canal é assim, Sheila. A gente está tentando levar informação produtiva, conteúdo de informação para o YouTube, falando de Itabuna, Ilhéus e região, com profissionais ímpares e incríveis como você. Você é um grande profissional e a gente só tem muito a agradecer, a gente tem que enaltecer você. Sim, e olha só, temos uma informação aqui importantíssima. Elisandra Bispo disse: parabéns, Silvio Neto, tema maravilhoso, profissional top. Sim, tia, essa profissional aqui é top, ela é super top. Gilneide Pinheiro diz assim, ó, maravilhosa mesmo, e aqueles emojis de coração. Tá uma graça, tá muito gostoso. E eu te convido, Sheila, depois você dá uma olhada no Superchat, que vai estar incrível. Sheila, muito obrigado por ter participado da live conosco até o momento. Peço que você fique um pouquinho depois que eu tirar a live do ar, pra gente poder ajustar alguns detalhes, tá bom? Você que tá no Superchat, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Ótima live nós tivemos aqui. Muito obrigado. Até a próxima live. Olha só. Opa, peraí. Vamos voltar aqui? Sheila, vamos voltar? Temos uma observação aqui da produção. Olha só. Então, pessoal, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Peço que você acompanhe essa live ao máximo, compartilhe essa live ao máximo que você puder. Tenho certeza que tudo isso aqui, né, todo esse nosso discurso vai ajudar ao máximo a combater a violência doméstica e na preservação da saúde mental. Tá bom? Nesse momento tão difícil. Sim. Eu queria agradecer a confiança, o convite. Eu acho que você falar do compartilhamento da live é importante porque
Isso dá maior visibilidade para quem precisa, né? Para quem precisa entender, para quem precisa aprender, para quem precisa pensar sobre isso. Então, eu acho que esse é o nosso compromisso, como eu falei, né? Como agentes sociais. Eu acho que para isso, nós que temos o privilégio de podermos falar sobre isso, precisamos fazer, né? Precisamos falar e pensar sobre isso, porque é responsabilidade nossa. Então, eu agradeço os comentários, agradeço a você pelo convite, pela confiança, né? E foi massa. Passou que eu nem vi a hora. Ô, Sheila, nós que agradecemos. E a gafe foi minha de não ter dado aquele espaço dos seus agradecimentos finais. Tô tomando uma bronca aqui da Imagina. produtora. Tô tomando uma bronca. Mas olha Diga só, ela para ela ficar calma. olha, muito obrigado mesmo, tá? Pessoal da live, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.